Há um ditado popular que nos ensina que nós criamos os nossos filhos para o mundo. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito? O que você pensa ou acha sobre esse assunto? Fique no vídeo, porque logo mais falaremos um pouco sobre esse assunto. Educa a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo de número 6. A palavra do Senhor vai nos ensinar que nós, como os pais, temos o dever de preparar, de ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar. Mas só que esse ditado popular vai nos dizer que nós devemos criar os nossos filhos para o mundo. Eu discordo. Por quê? Porque nós devemos criar os nossos filhos para Deus e prepará-los para o mundo. Mas como preparar os nossos filhos para o mundo? A primeira lição que eu aprendo nessa palavra é que nós devemos ensinar a palavra do Senhor. Ensinar princípios bíblicos que se encontram na palavra de Deus. Mas antes de ensinar os nossos filhos a como se preparar, a como enfrentar, a como lidar no mundo, é preciso nós ter um relacionamento de pai e de filho. É preciso ter uma comunhão de pai com o filho. Mas hoje em dia o que nós vemos é o quê? Os pais estão muito preocupados somente em trabalhar, somente em conquistar, porque talvez tem que sustentar a sua casa, a sua família, dar uma condição favorável para a sua família, mas vai se esquecendo que o filho, ele precisa principalmente do afeto do pai, precisa principalmente da comunhão com a sua mãe, com o seu pai. Mas hoje em dia nós, como os pais, estamos mais preocupados com aquilo que nós vamos oferecer para os nossos filhos do que simplesmente estar em comunhão, ter um relacionamento de pai e de filho. E muitas das vezes, tem muitas crianças hoje em dia que estão depressivas, que estão com ansiedade, com depressão. Por quê? Porque os seus pais já não têm mais tempo para ouvir os seus filhos. Se hoje em dia nós ter uma comunhão com os nossos filhos, um relacionamento melhor de pai ou de mãe com os filhos, provavelmente um índice de depressão, de ansiedade, de suicídio, ele pode melhorar, ele pode mudar. Quando eu e você entende que nós devemos ter um tempo para os nossos filhos. E como ter um tempo para os nossos filhos? Talvez você hoje não tenha tempo para ouvir o seu filho. Talvez hoje você não tenha uma comunhão com o seu filho. Mas seria muito importante você ter esse tempo com o seu filho. Porque quando você passa esse tempo com o seu filho, você cria um vínculo não só de pai e de filho, mas um vínculo de amizade. E aquelas coisas que talvez os seus filhos não contam para você, conta para um amigo, talvez agora ele vai ter a confiança de contar para você. Isso tem que mudar nas nossas vidas. Mas como mudar? É preciso administrar os nossos tempos como pai, como mãe. É preciso nós sentar, conversar, ouvir os nossos filhos, criar um vínculo de amizade, porque nisso você vai ganhando confiança com o seu filho e o seu filho vai se abrindo aos poucos para conversar com você. Mas será que você está tendo esse tempo hoje com o seu filho? Será que você está tendo essa comunhão com seu filho? Será que o seu filho conversa com você? Será que você, como pai, tem conversado mais com seu filho? Será que você está mais disponível para sair com seu filho? Talvez tomar um sorvete, talvez sair para uma pizzaria. Para nós, como pais, ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, é preciso que eles ouvir. Mas como seus filhos vão te ouvir se você não tem um tempo para eles? Como seus filhos vão obedecer vocês como pai se não tirou um tempo para estar em comunhão com seus filhos? Então a primeira coisa que nós devemos aprender é tirar um tempo para ouvir, para conversar, para dialogar com seus filhos. E nisso vocês vão criando um vínculo de pai, de filho,
com o pai, um relacionamento bom, mas é preciso o quê? Sentar, conversar, dialogar e entender o seu filho. Talvez o seu filho hoje ou sua filha é hiperativa, talvez o seu filho ou sua filha hoje é uma bênção em casa, é porque você não está dando atenção devida para o seu filho. Pare um pouco, você que é pai, você que é mãe, escute esse conselho. Esse é um conselho bíblico. A palavra do Senhor vai nos ensinar para nós educar os nossos filhos, para nós ensinar os caminhos do Senhor. E como você educa e ensina? É tendo um vínculo de amizade. Você que é pai, você que é mãe, com o seu filho, de amigo. Para que nisso vocês criem um caminho, uma abertura para ensinar princípios bíblicos. E no segundo ponto, obediência. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos obedecer. Não a nos temer, mas obedecer por amor. Porque não vai adiantar os seus filhos, os nossos filhos, obedecer a nós só na frente. Eles precisam entender, eles precisam ter guardado no seu coração um temor. Um temor. E temor não quer dizer ter medo, é um respeito. É um respeito de pai, de filho com pai. Para eles obedecer, é preciso criar um vínculo de amizade. Mas você está criando esse vínculo de amizade com o seu filho, com a sua filha. Você está escutando o seu filho. Você está tirando um tempo para ouvir o seu filho, para conversar com o seu filho. Ensinar princípios bíblicos. Lá em Êxodo 20, ensina que nós como pais devemos não só honrar os nossos filhos, mas ensinar um princípio de honra para os nossos filhos. Então, quando você ensina o seu filho a te honrar, a te respeitar, a ser fiel como filho, né? Você está criando ali um vínculo forte. Você está criando ali um laço forte, um laço de honra, um laço de fidelidade. E se seu filho crescer nessa honra, ele vai te honrar, mas você também precisa honrar o seu filho. Você precisa também tirar esse tempo para ensinar sobre a questão da honra. Então, quando você dá honra ao seu filho vai te dar a honra. Lá no futuro você vai colher. Mas você tem plantado a honra? Você tem ensinado esse princípio bíblico sobre honra? Porque lá na frente, o seu filho, ele vai te honrar como pai. Mas será que você, mãe, pai, está honrando o seu filho? Está respeitando o seu filho? Será que o seu filho hoje te desrespeita ou não te dá valor? Por que será? Você tem ensinado esse princípio da honra? Você tem ensinado esse princípio da fidelidade de filho, de pai ou de mãe? E no terceiro ponto que eu quero abordar aqui é o ponto de preparação. Como preparar? Como capacitar os nossos filhos para lidar com as coisas do mundo? A sua própria experiência como pai, como mãe, já vai estar ajudando os seus filhos. Por exemplo, você precisa ensinar os seus filhos, capacitar o seu filho. Se o seu filho está trazendo um brinquedo ou qualquer outra coisa do colégio ou da rua para a sua casa, ensina o seu filho. Meu filho, não se deve trazer nada da rua, não se deve pegar nada de ninguém. Se você pegou, você devolve. Se, por exemplo, você compra alguma coisa no mercado, você tem que ensinar o seu filho a ir lá e a pagar, porque nisso você está formando um caráter do seu filho. Você está formando um filho exemplar. Você está formando e capacitando o seu filho para lidar com as coisas do mundo. Por exemplo, se o seu filho briga no colégio, como você está lidando com isso? Você está ensinando o seu filho a pagar com a mesma moeda ou você vai ensinar o seu filho de uma maneira diferente? Você precisa capacitar o seu filho para ele saber lidar no futuro, porque hoje em dia muitos filhos estão morrendo, perecendo, muitos estão indo para as drogas, para os vícios, porque não tem comunhão mais no lar.
Porque os pais não ensinam mais esse princípio bíblico. Os pais não ensinam mais a palavra de Deus, não senta com os seus filhos, não explica para os seus filhos, não capacita os seus filhos. E é por isso, talvez, que os filhos, quando crescem, talvez eles se desviam, talvez muitos vão para as drogas, para os vícios, talvez muitos desrespeitam os pais, porque muitos pais não ensinam um princípio bíblico que se encontra na palavra de Deus. Então nós devemos preparar, capacitar os nossos filhos para como se deve andar e lidar com o mundo. Porque o mundo de hoje em dia é o seguinte: se você der um tapa na cara de alguém, você fica esperando que ele vai voltar e te matar. Então você precisa saber a ensinar o seu filho a como se comportar diante de cada pessoa, diante de cada situação. Mas para isso acontecer, é preciso nós, como pais, ensinar os nossos filhos a como lidar neste mundo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar poderosamente, e eu espero que você tenha aprendido esse princípio bíblico da palavra de Deus, que não vai só te preparar, te capacitar, mas abençoar, preparar e capacitar o seu filho para lidar no mundo. Então não se esqueça dessa palavra. Ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar, e quando ele envelhecer, ele não vai se esquecer desse ensinamento. E que Deus venha te capacitar e te dar sabedoria e entendimento para abençoar, para ensinar os seus filhos. Querido Deus e Pai amado, que nessa tarde o Espírito Santo de Deus possa capacitar os pais, as mães, possa dar sabedoria para eles saber lidar com os seus filhos, para eles saber lidar com cada situação. Pai querido e Pai amado, abençoa minha casa, minha família, os meus filhos, abençoa cada filho, a cada pai e a cada mãe, em nome de Jesus.